quero saber se você de casa tá com fome, porque se está, prepare-se, porque hoje tem mais uma daquelas dicas irresistíveis do nosso chefe Guga Rocha pro almoço em família. E é só pegar o avental, separar a panela e partiu cozinha. Quem faz as honras da casa junto com ele é ela, nossa Renatinha Alves. Bora lá? E hoje é dia da receita do chefe. A nossa cozinha já está preparadíssima. Guga, eu posso dizer que esse prato é uma paixão nacional? Esse prato de norte a sul do Brasil é sucesso. Eu acho que é uma das coisas que eu acho que talvez seja, assim, todo mundo gosta. É unanimidade mesmo, que é o tal do bife à parmegiana. E você sabe que, na verdade, o parmegiana não tem nada em Parma, né? Lá na Itália ninguém tem a menor ideia. Hoje em dia já se faz o parmegiana de berinjela, é o que se faz na Itália. Que é melanzane alla parmegiana, que é berinjela parmegiana. Essa carne empanada com molho de tomate, como se faz, foi inventada no Brasil. Ah, é? É, não existia lá. Então, isso tomou o mundo inteiro. A gente vai fazer uma versão aqui que não é a clássica, não tem molho de tomate e tal. É uma versão 4 queijos. Aí é brincadeira, né? Aí é essa hora. Empanadinho, Aí, Guga, 4 você queijos. quer deixar a galera com água na boca, né? Vamos começar. Eu vou ensinar pra vocês primeiro a forma de empanar super legal, que é o clássico, e depois esse molho que é de lamber os beiços. É um molho delicioso de 4 queijos, facinho pra usar não só pra essa receita, como pra qualquer outra coisa. Serve até como um patezinho ali, uma pastinha pra comer com a torradinha. Fica super legal. Vamos lá? Então, bora. Então, ó. Farinha de trigo, aqui a gente vai colocar ovos e aqui farinha de rosca. Você pode trocar essa farinha de rosca por farinha de pão, você pode trocar ela por panko, que é aquela farinha das crocantezinhas japonesa. Você pode trocar por qualquer outro tipo de farinha que você goste. Hoje tem gente que faz com farinha de arroz, farinha de milho e tal, mas aqui é o clássico. Precisa temperar a farinha de rosca, Guga? Então, na verdade, aqui a gente vai temperar os ovos, tá? Mas você pode temperar tanto a farinha de trigo quanto a farinha de rosca, ou até temperar tudo. Mas temperando o bife e temperando os ovos, já tá de bom tamanho, tá? Então, ó, vou começar aqui quebrando os ovos. Belezura. Eu gosto até de quebrar eles à parte aqui, porque vai que tem um estragado, né? Aí você não perde. A receita toda, exato. Né? Então a gente quebra ele aqui, ó. Hoje em dia é até mais difícil você encontrar ovo estragado, né? Mas de vez em quando vem um, tá? Premiado. Premiado. Então aqui a gente bate esses ovos, é legal para quebrar essa resistência da clara, tá? A clara tem esse fio que fica da clara, então é legal dar uma batida, que ele termina que ele empana melhor, ele gruda mais uniforme na receita. Então, ó, bateu aqui, já vou temperar, um pouquinho de sal e pimenta do reino. Aqui, se você quiser, use a criatividade, você pode colocar literalmente o que você quiser. Páprica, ervas finas, salsinha, orégano, qualquer coisa, parmesão tá? Também. Queijo parmesão, fica bom também. Dá um saborzinho. Então, ó, beleza. Já temos aqui os ovos temperados, a farinha e nossa farinha de rosca. Então, a gente vai pegar o bife. Aqui, gente, é uma coisa que eu gosto assim. Eu gosto do bife mais alto. Quando você vai fazer o parmegiana, geralmente se bate o bife bem fininho para ele ficar maiorzão e tal. Eu gosto dele assim porque eu gosto quando você corta ele ainda tá num ponto legal. Então eu deixo ele. Quer bater? Não tem problema nenhum, pode bater, Você tá? gosta do ponto da carne, né? Mais... Exato. Eu gosto mais rosado, mais passado, tá? Mais passado ou menos pra passado. Mais. Exato. Tu gosta passado pra mais? Eu gosto de passado pra menos. Pra menos, boa. Eu gosto também. assim, mais grosso, que não vai... Que tem um vermelhinho ali no meio. Exatamente. Mas aí, gente, é gosto da sua casa, tá? Vamos temperar esse lindo bife aqui dos dois lados, com sal e pimenta do reino, no capricho. E vamos começar nosso que tipo empanamento. De carne é essa, Guga? Então, gente, aqui a gente está utilizando um contrafilé, mas você pode utilizar qualquer carne que você quiser, tá? Filé mignon é o clássico, né? Que fica super legal, fica super macio. Mais macio, né? Mas é uma carne cara, então você pode usar a carne que você quiser. Procura no mercado aí. Se for uma carne um pouquinho mais dura, aí bate ela mesmo, pra dar aquela quebrada na fibra e ela fica deliciosa, tá? Mas contra filé, filé mignon, dá pra colocar coxão mole também, que fica bom. Tem muitas carnes que ficam gostosas. Eu já fiz com fraldinha também, fica nota 1000. Então, ó,
primeira coisa, vou passar. Se você for, aqui a gente vai usar garfo, mas se você quiser fazer com a mão, qualquer empanamento uma mão para os molhados, uma mão para os secos. Porque aí você não vira aquele monstro de pedra, depois fica tudo grudado aqui, né? O coisa, então. Aí, Eu nunca pensei nisso. exatamente, uma mão para aqui, ó, passou com essa mão na farinha, vou fazer até com a mão, tá, gente? Que a gente em casa faz com a mão, tá? Vai. Então, ó, com a mão aqui na farinha, tira um pouquinho do excesso, põe aqui com a mão no ovo, tá? Rapaz, é mesmo. É uma besteira. Um negócio tão simples. Uma coisa tão simples. Aí aqui, ó, vem aqui e vamos passar diretamente aqui na farinha. E aí, a mão da farinha aqui, ó. Tá vendo? Mão da farinha, empana bonitinho. E aí você tá com a sua mão tranquila e essa aqui tranquila. Não tá tudo grudadão, tá? Então, passou aqui bonitinho. Dá uma empanada boa nele, dá uma pressionadazinha. E aí colocou o óleo, aqui. deixa já esquentando, o óleo bem já quente está esquentando. já, né? Se você quiser um termômetrozinho, você dá uma olhada ali. Esse óleo é legal que ele esteja aí uns 190 graus, mais ou menos, tá? Então, a mesma coisa, uma mão para o seco e uma mão para o Ô, molhado. Guga, e para colocar a farinha de trigo, porque tem gente que só usa a farinha de rosca e o ovo, Exato, né? pode ser Mas também. a farinha de trigo, ela vai grudar mais, Então, é isso? A farinha de trigo ela faz essa pequena película ali que gruda o ovo. O ovo aqui já está muito mais, né, grudado, ele realmente fica aderido ali. Então a farinha de trigo tem essa diferença, tá? Se você não pode glúten, não tem problema nenhum. Você pode utilizar farinha de arroz para esse primeiro empanamento e aqui você usa farinha de milho, por exemplo, que fica super legal também, tá? Então, ó, empanou bonitinho, tranquilidade, coloca aqui e aqui a gente tem o óleo. Esse nosso óleo, como a gente falou, Renata, a gente pode utilizar um termômetro, caso você queira, para ver aqui qual temperatura tá isso aqui. Então, ó, Qual é a ideal, Guga? ó, ele já tá aqui 150 graus. Que a gente ficar conversando potoca, aí ele dá um... chega na temperatura legal, Potoca, ideal, né? tá? Potoca é boa, potoca, né? Tá na temperatura boa, ele tá um óleo quente. Eu, como gosto da carne não muito passada dentro, quando vai fazer só o milanesa, eu só frito ele aqui, já sirvo, tá? Já sei. Para essa receita, a gente vai colocar o molho e vai ao forno. Então, vamos lá? E quem não tiver o termômetro, usa o tradicional palito de fósforo. Quando ele acender, Ou no o óleo olhômetro tá, também, né? a gente sabe. Colocou a mão perto aqui, você sabe, tá na temperatura do óleo. E vamos lá, vamos colocar o primeiro aqui. Sempre bom utilizar uma espátula para você não se queimar. Coloca direto ali. E agora é só o clássico, deixar ele dourar. Não aconselho colocar mais de um por vez. Quando você coloca muito, o que acontece? A carne ela tá fria, então ela baixa a temperatura do óleo. Baixando a temperatura do óleo, em vez dele fritar, ele literalmente ele vai sugar esse óleo. Então vai ficar aquele empanamento que fica molhado, de sabe, ficar oleoso. Sim. E se você não fizer isso, ele vai ficar aquele empanamento perfeito. Olha só que coisa linda e que rápido. Fica mais crocante, Fica né, muito mais crocante. Já dourou, gente? A gente só quer essa crosta. Não precisa ficar muito tempo. Por quê? Porque a gente vai finalizar ele no forno, tá? Então, ó, vou aqui dourar os dois, rapidinho. Os nossos bifinhos já estão aqui douradinhos, perfeitos. Coloca num papel para absorver o excesso de óleo. Lembra aquilo que eu falei? Ó, vou tirar aqui para você ver uma coisa. Cadê aquele óleo grudado no papel? Não tem. Não tem. Por quê? Porque a gente fez ele na temperatura ideal e com o empanamento correto, tá? Então, isso é uma coisa que é bem importante. Agora, nós vamos fazer o nosso molho de 4 Eita, que é bom, né, não? Eu adoro. Isso aqui Eita. é uma das coisas mais deliciosas que tem na cozinha. A gente vai começar com uma cebola. Vou cortar essa cebola, a gente vai dar uma picadinha nessa cebola. Uma forma legal de picar a cebola é a gente pegar ela, tá vendo? Deixamos essa parte da raiz aqui, que isso mantém as pétalas da cebola juntas, tá? E a gente vem aqui, ó, faz uns cortes assim, tá? Ó, chegando até quase ali a raizinha, tá? Corta aqui. Depois a gente corta ela assim, ó. Beleza? Já mostrou isso aqui antes, algumas vezes, mas eu acho legal porque é uma bobagem, mas é bem legal de cortar. E depois a gente vem aqui e corta ela assim, e cortando assim ela já vai sair cortadinha em cubinhos, beleza? Fica tudo bem certinho no tamanho, né? Fica certinho e depois a gente finaliza ainda assim, ó. Mostrar pra você que é uma coisa legal também. Eu não desperdiço nada, inclusive toda vez que eu faço em casa que sobra isso aqui, ó, você pode cortar até o final, obviamente, mas eu junto tudo e depois eu uso para fazer caldo
para fazer base de preparações para outros. Vai fazer, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, que é aquela sopa de cebola francesa, sabe? Então, quando eu vou fazer, tem gente que faz a sopa e usa simplesmente água para fazer, ou caldo de frango e tal. Eu faço um caldo de cebola, tosta isso aqui, põe na água com cenoura, salsão, fica uma loucura. Aí aqui, Renatinha, a gente junta ela aqui, se quiser cortar pequenininho. Isso é uma dica para quem tá em casa. Segura a ponta da faca aqui e você vai fazer esse movimento, ó. Movimento de barquinho, assim, ó, tá vendo? Porque aí você vai conseguir picar ele bem menorzinho, se você quiser, ó. Ou fazer assim mesmo, guilhotina, se a sua faca estiver bem afiada. Isso caso você queira realmente uma cebola bem picadinha, bem pequena, tá bom? Show de bola. Vai aqui, ó. Então, hoje a gente está aprendendo a fazer um parmegiana com 4 queijos. Coisa linda. Que é aquele prato que não tem erro. Não Sabe tem. assim, chegou uma visita, será que essa pessoa gosta? Muito provavelmente essa pessoa vai gostar. Exatamente. E esse molho aqui não serve só para o parmegiana, não. Você pode fazer esse molho e servir com uma bela de uma massa também, que fica uma delícia. Você pode servir ele como se fosse tipo um dip, como se fosse um creminho, uma pastinha, para comer ali com a torradinha, com um pãozinho. Ou então enche uma banheira disso também, dá um mergulho. Isso é uma maravilha. Vai, É bom Guga. demais. Vai, Guga. Vem aqui, Renatinha. Vamos agora aquecer aqui uma panela com manteiga, tá? Aqui eu tenho uma colherzinha de sopa de manteiga. Vou colocar pouca manteiga, que eu tô de dieta. Depois capricha no queijo. Exatamente. Sem gordura. Sem gordura, sem nada, tá tranquilo. Então, ó, uma colherzona bem caprichada de manteiga, tá? E a gente vai colocar a cebola aqui. E essa cebola, você não precisa dourar ela muito, não. A gente vai literalmente dar uma suada nessa cebola. Por quê? Porque depois isso tudo vai ao forno. Então, no forno, ele vai dar uma tostada, ele vai dar uma caramelizada a mais, tá? Então, aqui, ó, a gente refoga essa cebola. Então ela tem que ficar assim, tá? Não se preocupe em dourar demais a cebola, porque senão depois ela queima, inclusive porque ela vai ao forno. Aqui eu vou adicionar leite, tá? Você pode utilizar creme de leite se quiser ele mais grosso e tal, só que os próprios queijos já vão engrossar essa receita. Não precisa de farinha de trigo, de nada, tá? Baixar até um pouquinho. Esse aqui, mas pode ser leite integral ou semidesnatado, ou só integral é o mais indicado? Como quiser, eu prefiro o leite integral, porque ele tem mais gordura, mais sabor. Tá. Eu prefiro, mas aí é pessoal, tá? Então, ó, vamos entrar com o leite aqui. Dá uma misturadinha, já solta um pouquinho desse sabor que tá no fundo aqui. Então, ó, Renatinha, leite gordo, creme de leite fresco, pode ser creme de leite de caixinha e você pode até dissolver ele com um pouquinho de leite e tal. Não importa, tá? O importante é que você precisa ter uma base para dissolver os queijos, tá? Tá. Então, beleza. Fechou. Aqui a gente vai utilizar 4 queijos que eu adoro, diga-se de passagem. Ó, aqui a gente tem o queijo mussarela. Tá. Aqui a gente tem aquele queijo cremoso, é muito requeijão, ou o queijo que você preferir nessa textura. Aqui a gente tem o parmesão, tá? Pode ser parmesão, pode ser pecorino, pode ser um queijo Minas, um queijo da Serra da Canastra, um queijo curado. E aqui a gente tem o gorgonzola, tá? Que é aquele queijo azul, chamado de queijo azul. E agora simplesmente vamos colocar essas maravilhas todas aqui dentro. Então aqui você tem 2 queijos mais fortes e 2 queijos com sabores mais leves, né? Exatamente, que eles vão se complementar muito bem, né? Tá. É sempre bom pensar nisso. Essa sua colocação é muito boa, Renata, porque na cozinha é muito importante que as coisas estejam sempre em harmonia. Então, se eu coloco aqui só gorgonzola, fica bom? Fica. Um molho de gorgonzola, você servir, sei lá, um risoto de gorgonzola com pera e tal, enfim. Mas é sempre bom, quando você vai fazer uma receita, pensar na harmonia, na textura, na cremosidade, na acidez. E é isso que a gente está fazendo aqui, utilizando esse clássico, né? 4 queijos é um clássico da cozinha. E não tem como dar errado, né? Ah, não tem. Essa Isso aqui, mistura aí não... Isso aqui você bota num tênis, numa sandália, fica gostoso. Então, a gente agora vai com paciência, eu até baixei um pouquinho o fogo para não grudar esse queijo no fundo. E a gente vai devagarzinho aqui dissolvendo esses queijos. Parece quase um fondue, né? Sim. Vem cá, vem aqui comigo. Dá uma olhadinha nessa deliciosidade. Olha isso aqui, ó.
esse creminho de queijo aqui serve para absolutamente tudo na sua vida. Só até se jogar um pãozinho cortadinho em cubinhos, é um fondue, né? Como você dá falou. Dá pra fazer um fondue com isso aqui, ó. Pega aqui um garfinho, põe um pãozinho ali, porque às vezes não tem aquele que chama máquina de fondue, aquele equipamento de fondue. Deixa assim, As pessoas ó. não tem. Faz na panelinha, tá friozinho, gente, não tá ali o ar-condicionado, tá ali o ventilador, mas aí faz um fondezinho caseiro. Agora, Renatinha, a gente vai pegar aqui, ó, uma travessinha bonitona que vai ao forno e vamos simplesmente pegar nossos bifinhos empanados, vamos colocá-los aqui, ó. É uma receita individual essa, Guga? Essa é uma receita para 2 pessoas, dá vai. pra 2, é. Dá. É, Você dá. serve com um acompanhamento bom ali, Sim. uma batata frita, um arrozinho, fica super... Inclusive, isso aqui para fazer arroz, gente. Você pega isso aqui, mistura no arroz, vira um arroz de queijo, que é... Agora, peraí, deixa eu tirar isso aqui da frente. Joga um bacon Um bacon, é muito light. com alho. Um alho. Inclusive, ó, se tiver em casa aí, põe uma noz moscada raladinha aqui, Eita, que dá um diferença. toque muito especial, tá? Então, ó, agora vem aqui pra cachoeira de queijo. Ó. Tá de brincadeira, hein? Ó. Eita, olha que bonito. Eu vou guardar até um pouquinho, depois vou comer ele com pão, como você falou também, Renata. Eu vai gostei ficar uma da delícia, ideia. né? Ó. Agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido, 200 graus, que a ideia aqui está tudo pronto aqui. É só dar uma gratinadazinha em cima, tá? Então vou colocar lá, deixar ele dar uma gratinada e já mostro pra vocês. E maravilha! Ó! Coisa Eita! mais linda essa delícia, gratinado, delicioso. Como eu falei, ele tem essa altura que dá essa textura diferenciada. Renatinha, vamos aqui agora. Ó. Ai, que Ó, bonito, ó. Guga. Olha isso, ó. Nossa, pra ver Esse aqui. crocantinho que faz, esse gratinadinho, não é brincadeira. Pode servir um Isso, arroz. Por favor, um arroz tem batata. O arroz tá também. quentinho, inclusive, viu? Acabou de ser feito, ó, fumacinha saindo e tudo mais. Delícia, Guga. Ó. Tá deixando todo Arrozinho mundo com branco. água na boca, eu tenho certeza. Uma batatinha, dessa batatinha chips, que é muito boa e tem tudo a ver com esse prato. Arrumar aqui bonitinho pra você. Ai, eu já posso? Lógico, agora é já a parte posso? boa, agora é a parte boa. Ai, 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 Vamos ai. ver se tá saboroso. E, ó, olha a textura aqui olha o que a gente dentro, falou. olha o ponto da carne. Olha esse ponto da carne, tá vendo? Eu gosto assim. Eu também. A carne tem que estar rosadinha. Isso. Não tem que estar, né? Cada um faz do ponto que É. quiser, mas ela rosadinha assim é mais saborosa e fica uma delícia. Vamos ver agora. Nossa, É muito saboroso esse molho, é sensacional. E eu adoro quando ela abre esse olhão assim, quer dizer que ela gostou, mas aquela cara de... Isso é bom demais, né? Muito de sabor bom. de verdade. O sabor do queijo é uma mistura boa. E o gratinado também dá um sabor, não dá? E esse crocantinho que fica, ele dá uma secadinha, ele gruda ali e dá um crocantinho do queijo que é delicioso. Parmesão, gorgonzola. Ai, gente, é demais. Meu amigo, meu irmãozinho, muito obrigada, viu? Obrigado, minha irmã. Tamo junto. Olha, E, ó, maravilhoso. todas as receitas são nas mídias sociais e você pode fazer isso aqui também, tá? Pega a batatinha Isso, e boa. molha aqui no queijinho, ó. E aí a gente se despede de vocês, viu? Valeu, galera. Até a próxima. Beijo. Boas Vamos receitas. para o estúdio. Façam. Nossa, que delícia. Bom demais, ó. Renatinha Alves se deu bem, hein? Você de casa ficou com água na boca? Então, ó, não passa vontade não. Você pode conferir essa receita de novo nas nossas redes sociais ou então, ainda mais fácil, presta atenção. Tá vendo aqui na tela? Tem um QR Code, certo? Para você ter o passo a passo perfeito, aponta a câmera do seu celular pro QR Code e lá você vai ter o preparo inteirinho do filé à parmegiana ao molho 4 queijos no portal R7. É fácil, é rápido, é irresistível.